Oi, gente, paz do Senhor, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu estou bem e de coração eu espero que vocês também estejam bem. Eu já quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô com a garganta um pouco inflamada. Eu tô. E. Como se você quiser se gripar, então vão relevando aí desde já. Peço perdão por isso. Bom. A palavra de hoje se encontra em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 22, o verso 17, que diz assim: Então ordenou a sua guarda pessoal: matem estes sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. O contexto aqui é assim, ó. Davi estava fugindo de Saul, que estava perseguindo, né? Que o estava perseguindo, porque Saul estava com inveja de Davi. E em um determinado momento, Davi ele vai até. Eu não vou lembrar a cidade agora, mas ele vai até sacerdote Emelec. E sacerdote Emelec ajuda Davi, ele alimenta Davi e dá a espada de Golias, né, a Davi. Nisso, no templo, tava lá. Como é o nome dele? Doeg, acho que é assim que se pronuncia, né? E vai falar que tava cumprindo o ritual diante do Senhor. E aí, esse Doeg, ele chega diante de Saul e fala que Aimeleque, sacerdote do Senhor, estava ajudando Davi, né? E por causa dele, Saul Saul ordena a sua guarda que mate Aimeleque e toda a sua família, né? Só que a sua guarda, né? Por ser sacerdotes do Senhor, a guarda de Saul não matou os sacerdotes. Eles temeram ao Senhor. Porém, Saul não estava mais nem aí, estava cego já, né? Não tinha mais o Espírito do Senhor nele. Ele que não queria nem saber, ele queria que os sacerdotes fossem mortos. E tanto que ele mandou esse homem, Doeg, matar. E esse homem matou os 85 sacerdotes do Senhor. Como a gente vê aqui, fala o texto. E é sobre isso que eu queria falar, sobre temer ao Senhor, né? Saul, ele não temia mais o Senhor. E se ele temesse, ele não faria isso, ele não mandaria matar. Ele estava cego, estava só a cegueira dele é tão grande que ele não, sabe, ele mandou matar os sacerdotes do Senhor, que pertencia ao Senhor, que era o intermediador entre Deus, entre o povo e Deus naquela época, naquele tempo, no Antigo Testamento. E uma das piores coisas que a gente pode perder é o temor ao Senhor, né? E quando a gente perde o temor ao Senhor, a gente vive a vida de qualquer jeito, a gente não tá nem aí, a gente não consulta mais ao Senhor, não pede mais a direção do Senhor, vai e faz as coisas de qualquer jeito, como a gente acha que deve fazer, do nosso jeito, como a gente quer. A gente vive uma vida de acordo com nossas vontades, com nossos desejos e com o nosso querer. E não teme mais, e sabe, não consulta mais o Senhor, né? A vontade de Deus não importa mais, a opinião, sabe, o que Deus acha não, a gente não tá nem aí. E em contrapartida, temos Davi, que consultou ao Senhor. A gente vai ver, tanto no decorrer da história de 1 Samuel, da história de Davi, quando fala a respeito de Davi, a gente vai ver que ele consultou muitas vezes ao Senhor, antes de ir para um lugar e fazer alguma coisa. Ele perguntou assim se deveria fazer ou não. Isso é temor. Se preocupar em agradar ao Senhor, em fazer o que agrada ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Isso é temor ao Senhor. Então que a gente não venha ser como Saul ou esse homem que normalmente Doeg, que não tem, acho que é assim que fala, não sei, que não temeu ao Senhor e matou os sacerdotes que
do Senhor. A palavra fala que era do Senhor, não era de Saul, sabe? Era do Senhor. Por mais que o rei ali fosse Saul e ele tinha uma autoridade sobre o povo, os sacerdotes eram do Senhor. Antes do sacerdote estar sob o governo de Saul, ele estava sob o governo do Senhor, domínio do Senhor. Então eles pertenciam ao Senhor, foram escolhidos pelo Senhor. E Saul, ele não temeu ao Senhor. E ao ponto de mandar matar os sacerdotes do Senhor. Então a gente não vinha ser como Saul ou como Doeg. Nós viemos temer ao Senhor. Ter temor, viemos ser como a guarda pessoal de Saul não matou os sacerdotes. E o próprio Saul, né? Né? E né, o rei ali, ele não. Sabe, o próprio rei ali não temeu ao Senhor, ele está totalmente cego. Que mesmo ser como Davi, que antes de tomar qualquer decisão, ele perguntava, que temia a Deus, sabe? Que eu e você não perca o temor ao Senhor, que viemos estar sempre, que viemos ter esse temor ao Senhor, em procurar fazer a vontade do Senhor, em agradar ao Senhor, sabe? Em fazer aquilo que agrada ao Senhor, que a gente sabe que vai agradar a Ele. Queríamos ser esse tipo de pessoas. Então queríamos ter cuidado, não, sabe, não dar abertura, não dar brechas para que a gente perca esse temor. Porque às vezes a gente vai silenciando a voz do Espírito, vai saber esse negócio de nada a ver, nada a ver, nada a ver. E quando a gente vai ver, a gente está entregando nossas próprias paixões, nossas próprias vontades, nosso próprio querer. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha falado com você. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.